Hoje vou falar um pouco sobre Nelson Alexander Ross, ou para os mais íntimos, Alex Ross. Quadrinista que fez trabalhos para grandes editoras e tem um estilo de arte que pode agregar muito ao seu trabalho. Olá pessoal, meu nome é Jackson, sou designer gráfico e ilustrador. No vídeo de hoje eu trouxe um estudo de pintura inspirado na arte do Alex Ross. Eu fiz ali uma ilustraçãozinha do The Boys. Vamos ver se vocês vão gostar de como ficou o resultado. E enquanto eu faço essa ilustração, eu vou falar algumas curiosidades e um pouco da minha reflexão sobre a arte dele. Escritor, artista americano conhecido por suas ilustrações em histórias em quadrinhos como capas em HQs e design. Aclamado pelo realismo fotográfico de seu trabalho, Ross é um incrível pintor de quadrinhos, além de ser conhecido por sua paixão pelos visuais antigos dos personagens clássicos e pelo lado místico dos super-heróis. Nos últimos 10 anos, a maioria das suas obras foi direcionada para duas grandes editoras, a Marvel Comics e a DC Comics. Ele também é co-criador da série Astro City e também explora o mito dos super-heróis. Alex ficou mundialmente conhecido com a minissérie Marvels, editada originalmente em 4 partes, em que ele colaborou com o escritor Kurt Busiek, acho que é assim que fala, sobre o ponto de vista de pessoas comuns em um mundo recém-apresentado aos super-heróis. Falando um pouco sobre o estudo que eu estou fazendo aqui, eu gosto muito de primeiro fazer o estudo do estilo, até para não acabar fazendo apontamentos errados de algo que eu não tentei fazer antes. Isso traz à tona algumas perguntas sobre o processo que só aparecem, né, quando a gente faz, quando a gente está desenhando. Às vezes você só observar uma pintura e você trazer questionamentos ou apontamentos é interessante, mas quando você tenta fazer algo parecido ou tenta até replicar ela, começam a aparecer questionamentos, indagações que você só tem quando você faz, que às vezes você está seguindo por um caminho na ilustração e você chega num beco sem saída e você fala, opa, por que chegou nisso aqui? Então é só fazendo mesmo que às vezes a gente chega em certas conclusões ou perguntas, né? Algo que eu aprendi durante ela foi a importância do realismo na ilustração, né? Por muitas vezes a gente esquece que ter uma base forte no real nos ajuda a ser melhores na hora da estilização dele. Tanto que quando eu comecei a desenhar, eu comecei com mangá, mas depois de um certo tempo, eu comecei a treinar muito realismo. Eu fazia no tradicional mesmo, e eu acabei ficando até que bom pra caramba no tradicional pra pinturas realistas. Eu desenhei alguns quadros, fiz um do Jack Sparrow, fiz um do Leon lá do Resident Evil, fiz alguns para pessoas que encomendaram, e realmente eu acredito que me ajudou muito a ter um certo senso ali de estilização quando eu precisei, porque você conhece como que funciona certas partes da anatomia, como que tem que ser feito para ter um efeito realismo e qual passo a passo a seguir. Então é algo que eu recomendo, assim, se você não desenha realismo, você desenha mangá, cartoon, não sei, fazer um realismo de vez em quando, aprender como que funciona é muito interessante e vai agregar ao seu portfólio, vai agregar ao seu conhecimento para melhorar. Também é bem interessante que o desenho realista, ele te dá uma base mais sólida, mas só isso não é o suficiente. Então, quando eu estou apresentando esses quadros aqui, que agora estão se tornando um pouco mais frequentes com outros artistas, é muito bom que você consuma eles, porque vários artistas e estudos de vários estilos ajudam a você não se tornar uma versão mais diluída de um só. Eu ouvi isso num vídeo do Bob Shill. Procurem no YouTube, que o Bob Shill também é um artista incrível e tem um canal com vários ilustradores de fora do país, que são incríveis também. E por que isso? Quando você consome só de um lugar, você só fica tendo uma base, ou por exemplo, você tem 3 referências de ilustradores, e aí você passa alguns anos e alguém te pergunta quais são suas referências, e você vê que ainda são aqueles 3 mesmos ilustradores, ou 4, você está se tornando uma versão diluída deles, uma versão pior. Ou, no pior dos casos, você tem um só artista que você tem como referência. E aí já era, porque você com certeza vai ser só uma versão pior
dele, né? Você nunca vai ser ter o mesmo patamar daquele ilustrador se você não tem outras referências. E isso é algo assim que todo artista tem que ter em mente. Por exemplo, às vezes eu sempre menciono ali que eu gosto muito do Norman Rockwell, que eu gosto muito do artista X, Y, mas assim, tem vários outros que a gente tem que observar. Eu mesmo tenho no meu Instagram diversos ilustradores que eu sigo e eu sempre acabo dando uma olhada, pegando referências, e isso agrega para que eu não seja aquela versãozinha minúscula de um só, porque quando você tem vários pontos, né, no caso você é uma versão menor de cada um daqueles que você vê, quando você junta aquele amontoado, você se torna uma versão maior. Entende? Então é importante que você tenha várias referências para não ter uma bagagem ruim, não ter só uma malinha ali para carregar durante a sua jornada. Você tem que ter todo um arsenal, né? Você tem que ter diversas bagagens para estar carregando, para quando você precisar fazer algo legal, você ter aquelas referências, né? Então, transite entre o digital, entre o tradicional, estude aquarela, estude pintura só no carvão, estude anatomia, observe, tente fazer outros estilos que não sejam o seu, porque isso pode agregar no seu mais pra frente. Eu só desenho cartoon. Cara, mas se você desenhar um realismo, às vezes na hora que você for criar um personagem seu em cartoon, você vai ter uma base muito mais interessante para estar fazendo ele. Então essa é a minha dica. Estude diversos artistas e estude diversos temas. Pegue aí culturas como Japão, Índia, não sei, Egito, e faça ilustrações. Pegue lá os artistas que você gosta e traga eles para sua. Assim como eu fiz aqui nesse estudo de algo que eu gosto, que é a série do The Boys, e peguei ali um artista que é focado em heróis, que é o Alex Ross, e transformei em um estudo onde eu aprendi um pouco sobre a técnica dele e ainda usufruí colocando em uma arte que eu queria fazer mesmo, de uma história, de uma série que eu acho muito legal, que é do The Boys. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado. Lembre-se de dar o like, compartilha, comenta aí o que você acha, quais são seus artistas de referência. Coloca nos comentários quem que você acha legal. E vamos debater aí um pouquinho. É muito importante o seu like, tá? Para estar chegando esse vídeo a mais pessoas. Valeu, pessoal? Então até a próxima.